Era uma vez muitas histórias que poderiam ser contadas, mas nunca foram. Outras histórias que nunca mais saíram da nossa imaginação. Histórias de ficção, histórias do dia a dia, histórias que mudaram o pensamento. O Rede de Olhares de hoje mergulha no universo da contação de histórias. Agora. Eu quero começar com a Eliana Arrella, que é professora de Histórias. O contar histórias é algo já muito antigo, né, professora? Perfeito, Carol. Boa noite a todos. Contar história, né? Desde que nós temos sociedade, grupos, pessoas, nós temos histórias para contar, né? Então, a escrita, ela surge um pouco mais tarde, lá por volta do ano 3000 a.C. E como é que se fazia, então, antes disso? Não tínhamos como escrever uma história, né? Então, se contava histórias pela oralidade, passando de geração em geração, né? Então, as histórias da colheita, as histórias da caça, as histórias dos espaços, dos clãs de família. Então, olha que interessante isso. Então, a gente já vem com aquela ideia, né, de contar história. Lógico que depois, mais tarde, com o surgimento da escrita, nós passamos a registrar com outro código, né, que não mais o escrita, e passamos por uma outra ideia de contar histórias. Eu diria que é uma função primordial, né, para nós educadores. É claro que começa em casa, né? Tudo começa em casa, desde que a mãe está grávida, contando histórias, né, para a criança. Mas quando a criança chega até nós, até a escola, nós educadores, pode ser até uma turma indisciplinada, mas era uma vez, ou há muitos anos atrás, reina um silêncio, porque a criança gosta da fantasia, gosta de sonhar. Então, com o objetivo de dar voz para aqueles que não são vistos, foi criado o Museu da Pessoa, fundado em São Paulo, em 1991. E a gente recebe a ligação da coordenadora do programa Conte Suas Histórias, do Museu da Pessoa, a Rosana Miziara. Olá, Rosana, seja bem-vinda ao Rede de Olhares. Boa noite, Carol. É um prazer estar com vocês ao vivo. Boa noite, telespectadores. Muito bacana. Rosana, explica um pouco sobre o museu. Qual a função de contar histórias de pessoas comuns? Bom, o museu nasceu há 23 anos atrás com a ideia de conectar pessoas e povos a partir dos seus depoimentos de história de vida. Porque no Museu da Pessoa, a gente parte da premissa que todo ser humano, anônimo ou célebre, tem o desejo de eternizar a sua história, que todo mundo faz parte da história, indo um pouco contra a corrente do que a gente usualmente via nos museus, nos livros didáticos, em que grandes heróis, políticos, atores é que aparecem na história. Então, a ideia é de que o anônimo tem história e que ela faz parte da história do Brasil e do mundo. Muito bacana. Rosana, quantas histórias nesses 23 anos vocês já contaram? Olha, Carol, são cerca de 16 mil histórias, somando 35 mil horas de gravação, com mais de 70 mil fotos e documentos coletados. Ciro, jornalista, que tem uma função fundamental, né, na contação de histórias das pessoas que às vezes são invisíveis ou são excluídas da sociedade. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Na verdade, o rumo que discutimos aqui até agora identifica que todas as pessoas elas têm a sua própria história. No caso do jornalismo, particularmente, há uma perspectiva de identificar histórias, né? De certa forma, atuando como pescadores de histórias, porque as histórias em si são ricas e individuais, particulares, singulares, por si só, muito ricas. Agora, há componentes e há desdobramentos que realmente podem tocar, podem oferecer um ângulo de reflexão, uma perspectiva de vida a partir da história de uma pessoa específica que
está dentro de todo esse contexto de cidade. É possível haver mudança, é possível contar história, é possível viajar no eu de cada um, né? E nós temos grandes exemplos desse modelo, desde Chico, Caetano, Gil. Eu vou falar com a Maria Isabel, que é do São Ciro do bairro daqui de Caxias do Sul. Seja bem-vinda, Maria Isabel. Boa noite. Boa noite. O que você gostaria de discutir conosco aqui? Na verdade, eu gostaria de parabenizar o trabalho da professora Domingas. Muito bacana, viu, Domingas? Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela no La Salle Carmo. E realmente presenciava e sei que ela é uma maravilhosa contadora de histórias. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que adianta ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. André e Chico. Obrigado. Em primeiro lugar, nós somos animais narrativos, digamos assim. Nós narramos a nossa própria história sempre, o tempo todo. E eu gosto de citar muito um exemplo de um autor que eu li, que ele perguntando a um grande neurologista como definimos um homem normal? O que é um homem normal no ponto de vista neurológico? E a resposta é, ora, um homem normal, uma pessoa, é aquela capaz de contar a sua própria história. Ela sabe de onde veio, ela sabe onde ela está no momento presente, ela tem projetos, planos, ela sabe se narrar, ela é um relato. Gabriel, que idade tu tem? 11 anos. 11 anos. E tu gosta de escutar histórias? Gosto. E gosta de contar também? Uhum, já contou também. Muita história nesses 11 anos de idade? Não? Só leio. E esse livro é um livro que tu quer indicar para... Esse livro tu tá lendo, na verdade? É, eu tô lendo 2 livros, Harry Potter e esse que é um livro da turma. Que na minha turma a prof escolhe um livro e a gente lê. Uhum. E esse que livro é? É Eu, Pescador de Mim. Uhum. E tu já tá quase no final, já leu? Tô quase no final. E o que diz? É da história de um menino... Com licença, vamos mostrar que aqui. quer... pescar dentro dele e ele parte para uma aventura do mar para achar o horizonte. Tá, esse aqui é o livro que a gente está lendo agora da nossa turma, do Érico Veríssimo. São crônicas. Tá, e aí, tu tá gostando de ler? Tô, esse eu já terminei. Já? Já. E o que diz? Qual é a ideia principal do livro? É que os homens mentem bastante, né? Só que a gente sempre tem algumas desculpas, tipo, que mentir nos ajuda para alguma coisa e até é bom em certo ponto,
mas às vezes acaba nos encrencando mais. Quanto mais eles leem, mais eles conseguem contar histórias também, né? Sim, a leitura ela contribui para a gente se entender enquanto humano, e quanto mais a gente se entende, mais a gente consegue contar sobre a gente. Então, sem dúvida, eles são excelentes contadores de histórias. Eles não têm ideia do quanto eles contam histórias. Eu cheiro a pó da estrada, subi o Olimpo, desci cachoeira, neblina. Eu sou violeiro, neblina. Eu sou flor de canteiro. Eu tenho a lua nascente, o cheiro do mato, um amor que me espera, menina. Eu canto pra ela, menina. Eu canto pra ela. Irapuera, o amor tá no cio, viola ponteia. Irapuera, o amor tá vadio, luar na janela. E eu canto pra ela. E eu tenho o sol como amigo, a saudade aperta, ele chora comigo, me beija, consola e abriga, me beija e depois brinca comigo. Irapuera, o amor tá no cio, luar na janela. Irapuera, o amor tá vadio, viola ponteia. Eu canto pra ela. Essa é a história da minha saída de Minas Gerais, foi mais ou menos assim. Voltando para debater sobre esse assunto, imagina você querer ler, na verdade, uma história e não poder, pois você não enxerga. Existe um grupo da APADEV, daqui de Caxias do Sul, que é a Associação dos Amigos e Pais dos Deficientes Visuais de Caxias, que eles contam histórias, existe uma voluntária que conta histórias para eles. E é isso que a gente verifica na reportagem agora. Cada vez que vou visitar meu avô, em Jacarezinho, enfrento o mesmo dilema. São 3 ônibus diferentes e uma viagem interminável dentro de um pinga-pinga. Quando eu conto essa história, as pessoas em geral não acreditam. Acham que eu estou aumentando. Ah, não é tanto assim, não. Pois então eu resolvi deixar documentada essa experiência para que vocês possam se sensibilizar ou pelo menos rir um pouco da minha desgraça. Drama, comédia, suspense. Toda quinta-feira é assim na APADEV. Desde 1995, Dona Iraci é voluntária no programa Leia para Mim e leva histórias e emoções para quem escuta. Tento fazer uma leitura mais dramatizada, né? Eu abaixo a voz, canta um pouquinho, ou então pede para um dos colegas dar uma dinâmica de canto, ou de palmas, ou bate a porta, em geral eu também levanto, e a coisa é meio dramatizada, assim. A leitura é feita em formato de folhetim, ou seja, em cada encontro, trechos de uma obra. São os próprios frequentadores da APADEV que escolhem os livros. Durante cerca de 3 horas, eles viajam pelo mundo da imaginação. A gente leu um livro do mesmo autor de Marley e eu, e terminou agora há pouco de ler A Rainha Está Morta. Os dois livros muito bons. Eu gosto muito, são leituras muito dinâmicas, muito boas. Eu gostei pela primeira vez que eu participei. É? Sim.
Tu conseguiu viajar junto na história? Consegui. Eu gostei muito da leitura dela. Eu nunca participei, assim, de uma roda da aula de leitura, porque eu sou uma pessoa, assim, que nunca gostei muito de livros. Na hora que ela estava lendo, eu comecei a imaginar a situação. E daí, eu gostei da história. O que tu sentiu ouvindo a história? Ficou feliz com a história? Sim. Felicidade que contagia tanto quem escuta quanto quem lê. A gente fica alegre por ler, assim, ler não, por poder ouvir as histórias que a Prof. Iraci conta. Eu me sinto ótima porque eu gosto de ler, sempre gostei, porque a leitura ela dá uma passagem para a gente para a felicidade. Todos podem escutar uma boa história. As crianças, elas têm um poder incrível. E o adulto também. Mesmo ele não podendo ver, como ali mostrou, ele consegue imaginar, sonhar com o que o outro está falando. O imaginário é incrível, é um sonho. E o contador de história, ele tem o poder de transformar este livro em vida. Essa história que eu vou contar foi uma história seguinte, que ela foi aquela que me inspirou em todo o tempo da minha vida, que pode-se sim sonhar e pensar que dá as coisas. Porque de onde que eu nasci, que era no interior, lá as pessoas diziam, todo mundo na aula sem nada nos pés. Só quando era geada, que nem hoje de manhã, você tinha um tamanco, alguma coisa para ir. Mas a gente sempre tinha aquele sonho. E esse foi um senhor que ele tocava, se chamava Henrique Godóis. Ele era analfabeto, mas ele era contador de história. E ele tinha uma gaita a botão. E ele tocava essa gaita, nós sentávamos ao redor e ele contava. E ele contou o seguinte, que tinha um rei que tinha uma filha muito linda. E ele tinha um empregado dele que cuidava do jardim, só que ele viu muita sintonia entre a filha do rei com esse jardineiro. E ele colhia flores lindas e ia entregar. E ela gostava dele, onde ele estava trabalhando, se aproximou. E ele disse que ele pensou, eu acho que esse rapaz quer casar com a minha filha, mas vou mostrar que é impossível. E ele chamou esse rapaz e a filha dele disse que tirou o anel do dedo da filha e disse, vocês vêm comigo. E eles foram perto do mar e o rei jogou o anel longe, dentro do mar. E ele disse, para casar com a minha filha, quem quer casar com a minha filha tem que pegar esse anel que eu joguei e vir me mostrar que ele vou conceder. E o rapaz ficou sempre pensando naquele. E o que ele fez um dia? Ele foi pescar. E ele pegou um peixe e ele disse que ele foi para casa e foi limpar o peixe e dentro do peixe tinha um anel. Olha isso. E que no outro dia ele foi lá na casa do rei, e chamou o rei e a filha e deu o anel para a filha, mostrou o anel e ele gostou que era aquele. Então ele disse assim que ele, o moço pobre, ele sonhou, mas nunca desistiu e ele casou com a filha do rei. Será que essa história é verdade? Será que aconteceu? Porque pescador tem o título, a fama de ser mentiroso, né? E aí? Pois é, eu vim para defender, mas com essa história agora, o que eu vou dizer, né? É, né? Fica complicado, né? Mas, na verdade, a pescaria gera muita história. E, normalmente, são histórias verdadeiras, não são mentiras. É que se convencionou isso. Tanto é que elas, baseadas nas histórias, existe até algo científico de que o peixe é o único animal que cresce depois que morre. Porque quando pesca ele tem um tamanho. 2 horas depois ele já cresceu 1 quilo e numa semana depois ele já está com 10 quilos, entendeu? O teu nome completo e a tua idade? Meu nome é Arthur Serafini, eu tenho 13 anos. Tu gosta de ler, Arthur? Gosto muito de ler. Sempre brinco que minha mãe tem que me mandar parar de comprar livro. Porque tem muitos em casa que eu ainda não li por falta de tempo, porque eu gosto tanto de ler que às vezes acaba não sobrando tempo, né? Cumprindo tarefas que quando dá, assim, eu consigo ler, então eu acabo tendo muitos livros sobrando.
Sempre teve incentivo dos pais para ler bastante? Sempre tive incentivo dos meus pais. Dizem que ler é super importante, né? E realmente eu acho que a leitura é a principal ferramenta, né? De qualquer coisa, assim. E o incentivo do colégio também, que incentiva bastante a leitura através de projetos, né? Encontro com escritores, enfim, umas propostas bem lúdicas do colégio. Então, eles estão sempre incentivando, assim, eu posso dizer que eu sou rodeado pela leitura, assim. Ok. Arthur, tu quer indicar um livro para nós? Eu estou lendo Deixa eu mostrar aqui para o Vinícius. Estou lendo esse livro, Mais Comédias para Ler na Escola, que foi, inclusive, nos passado pelo colégio para ler, mas que quando eu soube que era veríssimo, né, eu já fiquei mais assim, dizendo assim, veríssimo é uma coisa assim legal de se ler, né, porque é um dos maiores escritores brasileiros e tal, e aí realmente eu gostei muito desse livro. Ok, obrigada pela dica também, Arthur. O teu nome e a tua idade? Marcela, tenho 14 anos. Marcela, bem pertinho do microfone. Que livro que tu tem aí para nós? Eu tô lendo A Menina que Roubava Livros. Tá gostando da história? Sim, muito legal. Ele conta de uma menina que ela, a pai dela, não, a mãe dela, não, ela foi eu não lembro do início ela da fica história. órfã, é uma história bem bacana, né? Daí ela foi morar com os tios dela. Daí conta várias histórias do tio dela, que ele contava e sempre incentivou ela a ler. Tu tá lendo ele, né? Dá pra ver que tá no marcador ainda. Tem muita história pela frente. Pode passar o microfone, obrigada. E você, o nome? Oi, meu nome é Ananda, tenho 12 anos. Eu tô lendo Vendedor de Sonhos, que é um livro que fala sobre a história de um homem que ele acaba querendo se suicidar. Por causa que ele acha que a vida dele não presta mais, porque ele não tem ninguém. E aparece um homem, o livro é bem filosófico também, aparece um homem que começa a conversar com ele. Nem psicólogos, nem policiais conseguem fazer com ele não pule de um prédio, né, que é a situação. E ele consegue conquistar o homem e ele vai levando ele, vai mostrando a vida. Aí depois ele vai pegando outras pessoas, vai pegando um ladrão e vai levando todo mundo. Ok, muito obrigada. Obrigada pela indicação de todos os livros, pessoal. Deixa eu escutar a mãe. Mãe, a Fabrícia. Eu sou mãe do Gabriel, eu sou diretora do colégio. Isso. Então, para mim é um prazer ouvi-los, né, contando histórias. E eu acho que esse programa está de parabéns, porque, afinal de contas, nós estamos aqui fazendo leituras. E é disso que se trata, contar histórias, é a gente conseguir enxergar por outros olhares. Eu acho que vocês conseguem fazer na proposta de vocês. E se a gente está enxergando que a contação de história ela tem um caráter muito escolar, ela tem um caráter que começa em casa, quando a Domingas falou, quando se falou. Acho que a dona Gema contou essa história que ela lembra de quando ela é pequena, que os pais tenham tempo, né, que a gente possa desligar a televisão um pouco, que a gente possa conversar com os nossos filhos e que a gente possa escutá-los e que a gente possa construir essa história com eles, enxergando as coisas que hoje são tão diferentes e as riquezas, e que a gente consiga junto construir histórias ricas e com valores que possam perdurar, porque são essas histórias que ficam, né? Então, acho que nós estamos... Eu estou fazendo uma leitura muito boa com a participação de todos vocês, eu agradeço, acho muito bom. Muito obrigada, Fabrícia. Gente, o programa terminou. Foi muita contação de histórias, se foi. Eu agradeço a todos, os professores, ao jornalista, a você, Samuel Sodré, que fez um som, contou histórias através da música, né? Então, a você também que estava aí do outro lado da telinha assistindo a gente, importante lembrar que o importante mesmo é contar histórias, tanto histórias reais quanto ficcionais que a gente debateu aqui. É isso aí, a gente se encontra numa próxima. Você termina contando uma história. Contando história. Au, 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 ia, nhau, 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 cocorocó. Au, 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 inha, nhau, 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 cocorocó. O animal é tão bacana, mas também não é nenhum banana. Tchurururu. Era uma vez, era uma vez.
certo país é ainda onde os animais eram tratados como besta. São ainda, tinha um barão, tem ainda, espertalhão, tem ainda, nunca trabalhava, então achava a vida linda. Acha ainda, au, 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 inha, on, nhau, 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 cocorocó, au, 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 inha, on, nhau, 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 cocorocó. Quando a porca torce o rabo, pode ser o diabo. E olha, vejam só, au, 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 inha, on. Saltimbancos.